Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. É sempre um prazer tê-los aqui em nossas capacitações e tem sido realmente um sucesso. Eu posso garantir a vocês, nós já estamos aí nos encaminhando para quase 80 capacitações, já chegaremos a 100 capacitações nesse período pandêmico, e é uma das coisas que ficaram assim de positiva, se é que a gente tem, sempre tem algo para deixar de positivo de tudo que acontece, mesmo num estado horroroso desse de pandemia, sempre algo positivo nós temos a tirar e a aprender. Eu tenho falado muito sobre isso em algumas visitas que a gente tem feito virtuais, mas agora é a hora de ir para o Sri Lanka, é a hora de conhecer o Sri Lanka, e quem está conosco é a Cristina, e ela vai seguir. Está conosco também, nos acompanha o Leonardo Coutinho, nosso diretor, e eu, como falei no início, quem não estava, eu não poderei ficar com vocês o tempo todo, mas até o final vou tentar passar por aqui, porque eu já tenho um outro agendamento nesse momento, já estamos esperando lá para umas visitas. Mas, Cristina, é com você, segue aí, o Tamas pode te auxiliar em qualquer situação, lembrando a todos vocês que nós temos um chat de perguntas, vocês podem colocar as perguntas no chat, o nosso pessoal que acompanha pode responder, se não, ao final, o Tamas com a Cristina faz um ping-pong, não há menor problema quanto a isso, e também o nosso pessoal após pode entrar em contato com vocês, caso vocês precisem de algum detalhe específico a mais que não foi abordado aqui de imediato, tá bom? Boa apresentação a todos, como o Tamas disse, mantenham desligado a câmera de vocês e o microfone. Isso vai ajudar na qualidade da apresentação, de vídeos, enfim, de tudo isso que for utilizado. Bom dia mais uma vez, Cristina, é com você. Bom dia, meus queridos agentes de viagem. Como o Edson disse, muito importante treinamentos. Eu também tenho orgulho de dizer que esse é o treinamento, eu acho, de número 141 que nós estamos fazendo. A gente também resolveu, como representação, focar em treinamentos para ensinar aos agentes de viagem em como vender os diversos destinos que nós temos. Vou levar vocês hoje para uma linda viagem num dos países que eu já tive, que se chama o Sri Lanka, que eles chamam de a Ilha Esmeralda. O Sri Lanka está entre os países com uma das maiores biodiversidades do mundo, então isso é uma coisa incrível. E como brasileiro, para ir para o Sri Lanka, a gente precisa tirar um visto. Esse visto, vocês podem acessar um site que é o www.eta.gov.lk. Nesse site, vocês vão ter acesso a tudo, baixar o documento que precisa preencher, fazer o pagamento. É um pagamento de $35, que é feito online, com cartão de crédito, tá? Se a pessoa não tiver cartão de crédito, eles também fornecem a possibilidade de você entrar em contato com a Embaixada do Sri Lanka em Brasília e fazer um depósito na conta da Embaixada. Mas óbvio que hoje em dia todo mundo tem cartão de crédito, bem mais fácil fazer com cartão de crédito. Como é que acontece? A pessoa que fizer, né, é sempre bom que seja um passageiro, vai receber um e-mail dizendo que o visto está sendo processado, e mais ou menos umas 24 horas, 48 horas no máximo depois, ele vai receber a resposta se o visto dele foi aprovado ou não. A gente recomenda muito fazer o visto antes, né? Apesar que também tem a possibilidade de fazer na chegada. Mas é sempre bom a pessoa já viajar com visto. Outra coisa também, o passaporte tem que ter 6 meses de validade, né? A contar da data da viagem. Eu sempre recomendo, eu já trabalhei em operadora, já trabalhei com agências, então eu sei como funciona. Eu sei que tem muito cliente que é meio desligadão, que olha o passaporte e acha que o passaporte ainda está válido, mas não conta os meses de validade. Isso é muito importante. Quando vocês tiverem um cliente que contacta vocês, primeira coisa,
vocês precisam pedir que ele mande o passaporte, a folha, aquela página do passaporte para vocês, que daí vocês já ficam tranquilos. E também a febre amarela, tem que ter a vacina. Todos esses documentos, isso precisa ser uma coisa automática que vocês solicitam, porque assim não vai ter problema na hora, por exemplo, vocês já fizeram a cotação e na hora de pedir o visto, meu Deus, o passaporte só tem 4 meses de validade. Aí tem que tirar passaporte, aquela coisa. Então, assim, é bem mais fácil vocês se precaverem antes, né? Então, isso é relativo ao visto. Para chegar no Sri Lanka, eu vou também explicar para vocês como se faz. Então, vamos aqui. Ué, aqui não está passando. Marcos? Se não está conseguindo passar, faz o seguinte, para o compartilhamento e compartilha ele novamente para ver se normaliza, por favor. Ok. Espera aí. Aonde que eu faço isso? Deixa eu ver. No mesmo campo que você compartilhou. Vai ter lá, parar compartilhamento. Mas eu não estou aqui. Peraí. Deixa eu ver. Microsoft Teams. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui de novo. Ok, parar de compartilhar. Deixa eu ir compartilhar de novo. Apareceu? Sim, apareceu. Vamos ver. Agora foi. Então, vamos agora ter umas apresentações aqui de todo o destino, o que fazer, como fazer. Primeira coisa, eu vou mostrar algumas coisas de por que ir para o Sri Lanka, né? Primeiro, o Sri Lanka tem muitos festivais maravilhosos, lindos, vibrantes, com roupas locais. É realmente um espetáculo fantástico para vocês oferecerem. Depois, aqui na apresentação, vocês vão ter uma lista de todos os festivais que a gente tem. Outra coisa também, nós somos uma ilha. A gente está localizado no sul da Índia, e essa ilha, ela tem praias maravilhosas, porque nós estamos no Oceano Índico, né? Então, assim, água quentinha, azul turquesa, uma biodiversidade incrível, é possível ver baleias, golfinhos, tudo. As praias são maravilhosas e tem muita estrutura boa de praia. Outra coisa também é a cultura. No Sri Lanka, bem diferente da Índia, você vai encontrar uma mistura incrível de hinduísmo e budismo. Então, tem muitos templos budistas, o budismo começou muito cedo no Sri Lanka e realmente é maravilhoso, tem cada monumento assim que você não encontra igual na Índia e são patrimônios da Unesco. Outro também ponto que o Sri Lanka é muito forte é a vida selvagem. Realmente tem vários parques e a vida selvagem no Sri Lanka é fantástica. Então, recomendo muito, quando fizer um roteiro para o Sri Lanka, também oferecer um pouco de vida selvagem para o seu cliente. E, obviamente, quem é que não conhece o chá do Ceilão? O Tea Trails, né, que são as trilhas de chá, que a gente fala aqui da folha à xícara, é sensacional. Nós temos, tá entre os melhores chás do mundo e é uma das maiores culturas do Sri Lanka, são as grandes fazendas de chá, que são maravilhosas, lindas de se visitar. Outra coisa também é o bem-estar. A gente tem muitos resorts que oferecem spas fantásticos, com tratamentos diferenciados, únicos, que você só vai encontrar no Sri Lanka. E agora, vamos ver aqui um pouquinho algumas informações sobre o Sri Lanka. Primeiro, população, né?
O Sri Lanka, que é uma ilha relativamente grande, tem 21,670 milhões de habitantes, né? Então, é uma população urbana, tem várias cidades importantes, que nem a capital, Colombo, né? Mas é uma população que ela é muito misturada. Então, você tem desde os sinhaleses aos Sri Lankan Tamil, que eles chamam, aos Moor, aos Indian Tamil e outros, né? Então, o que isso faz? Isso faz com que a gente tenha uma mistura de budistas, hinduístas, muçulmanos, cristianos, tamil. Então, é realmente uma população muito misturada. Isso, há alguns anos, gerou uma confusão no país, né? Vocês sabem que no Sri Lanka sempre teve alguns problemas, né, políticos, inclusive, há não muito tempo atrás, a gente teve um atentado que aconteceu, muito violento, mas hoje em dia, graças a Deus, tudo isso foi contornado e hoje em dia o Sri Lanka se tornou um país seguro para se visitar como turista, tá? Então, falando de como chegar no Sri Lanka, a gente tem o Sri Lankan Airlines, né, que é a companhia do Sri Lanka, e nós temos vários voos que vêm da Índia, então a gente sempre recomenda fazer Índia e depois Sri Lanka, né? A gente tem para Colombo voos de várias cidades da Índia, como Mumbai, Kolkata, New Delhi, Bangalore e Chennai. Então, se teu cliente está viajando pela Índia, ele pode escolher várias cidades para ir para o Sri Lanka. Os voos duram uma média de, por exemplo, de Delhi, o voo para Colombo dura 7 horas e 20 minutos. De Mumbai, 5 horas e 40. E conforme você vai descendo, em Chennai, por exemplo, tem um voo da SpiceJet que dura 1 hora e 25. Então, rapidinho. Visitar Chennai, aliás, é uma cidade muito interessante para se visitar na Índia. O visto, eu já falei, né? Como tirar o visto. E agora nós vamos... Qual é a melhor época para se visitar o Sri Lanka? Bem, o Sri Lanka é realmente uma região que você pode visitar o ano inteiro. Porém, tem algumas épocas que é melhor, como todo destino, né? Tem destinos que você pode visitar o ano inteiro, mas tem sempre a sua melhor época. Então, de novembro a março, a melhor época para visitar o sul e o oeste da ilha, tá? De abril a setembro, as regiões de praias do leste são as melhores a serem visitadas. E a região central também é bem gostoso de visitar entre janeiro e abril. Então, assim, vocês viram que a gente pode cobrir, né, assim, meio que o ano inteiro, né? Você pode visitar várias regiões do Sri Lanka. O Ano Novo Chinês e as festividades, é bem bacana, normalmente acontecem entre julho e agosto. Então, julho e agosto é um mês que o Sri Lanka se anima com todas essas festividades, né? A gente recomenda, normalmente, um itinerário de mais ou menos umas 8 a 10 noites, tá? Isso é, digamos, o que eu acho um tempo bacana para o seu cliente poder rodar, né? As estradas no Sri Lanka são excelentes, então você vai fazer a maioria dos tours de carro, eu recomendo muito. Primeiro porque as paisagens são belíssimas, então você oferecer para o teu cliente viajar de carro é muito bacana. Aqui sobre as vacinas eu já falei, né? Mas como é um país tropical, sempre bom ter todas as outras vacinas, né? A gente fornece na chegada, normalmente para os clientes, um spray contra os mosquitos, porque como é uma região muito verde, né? Tem muitas florestas, óbvio que tem, que nem aqui no Brasil também, né?
mosquitos, então a gente recomenda ir, quando for para lá, ir numa farmácia e comprar repelentes e levar bastante repelente para ser usado, né? Para não se pegar nenhuma doença lá, né? O dinheiro, vamos falar do Sri Lanka Rupia. A rúpia é a moeda local, né? E a gente tem vários ATMs, que são aquelas máquinas, principalmente em Colombo, que você pode retirar dinheiro, trocar dinheiro, né? Os bancos, eles normalmente estão abertos das 9 da manhã às 3 horas da tarde, de segunda a sexta. Então, aqui de novo, falando um pouco das estradas, vocês estão vendo a foto, as estradas são excelentes, se dirige do lado esquerdo, né? Não vamos esquecer, colônia inglesa, né? Então, você vai dirigir do lado esquerdo. E é realmente uma maravilha poder rodar pelo Sri Lanka. Nós já fizemos vários clientes que fizeram a viagem pelo Sri Lanka de carro e eles voltaram encantados, dizendo que realmente foi a melhor forma escolhida. Vocês vão poder ter acesso a essa apresentação, então aqui vocês vão ter também esse quadro que mostra um pouco do tempo de voo entre uma cidade e outra, quando tem aeroporto, ou o tempo de carro, né? Então, vocês estão vendo que não é tanta quilometragem assim, né? Dá uma média que vai de 30 e poucos quilômetros, 100 quilômetros, a uns 300 e pouco no máximo. Então, assim, é um destino que você tranquilamente pode fazer de carro, né? E quando a gente viaja, a gente não circula mais de 7 horas, né? Então, assim, realmente é uma viagem bem agradável. Então, aqui um pouquinho dos festivais, a gente tem aqui também esse quadro, que já tem aqui alguns festivais de 2021, vocês estão vendo aqui que vocês já podem oferecer, né? Inclusive em abril, que tem o Tamil New Year, que é o ano novo, né? Tamil, então você tem aí de abril 13 e 14, né? E você tem também o Dia Nacional do Sri Lanka, que é dia 4, sempre tem festividades. Aqui no final do ano, a gente tem o Deepavali Festival, que é em novembro. Então, bem bacana vocês oferecerem para o cliente de vocês. O Sri Lanka ainda não está aberto para o turismo, né? Nós ainda estamos fechados, assim como a Índia, mas a gente acredita que dentro em breve a gente vai poder voar, principalmente através de Dubai, né? Porque Dubai já está aberto, a gente já tem voos de Dubai, também tem voos de Catar, né? Então, será, digamos, a possibilidade de oferecer para o cliente de vocês, no final do ano, ir para essa região. Vamos agora ver aqui um pouquinho o mapa, né? Aqui a localização do Sri Lanka, vocês estão vendo. Não é muito longe de Malé também, das Maldivas. Inclusive, eu já fiz para a Mondiale um grupo que eles foram para Malé, para o Sri Lanka e para a Índia também. Então, muito bacana você fazer uma combinação entre esses 3 destinos. Tem voos, né? E aqui vocês vão ver a conectividade entre as regiões, aquilo que eu falei, né? Você tem voos de várias cidades da Índia que vão para Colombo, né? E você também tem o voo de Colombo para Maldivas. Vamos então ver aqui alguns itinerários que a gente recomenda. Depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, então vocês vão poder ver com calma esses itinerários, né? Vocês estão vendo que aqui a gente oferece esse itinerário saindo de Colombo, chegando em Bentota, e depois de Bentota se pega um voo para Colombo de volta, né? Então, você tem aí várias cidades que a gente vai visitar agora,
que são cidades, cada uma oferece atrativos, né? O Sri Lanka é muito rico em patrimônios da humanidade. É impressionante o número que tem de templos e de monumentos que são únicos. Então, nós vamos agora, aqui vocês estão vendo, né, uma foto de Colombo. Colombo é a capital, eu mesma já fui para Colombo, é uma cidade relativamente moderna, tem um calçadão que vocês estão vendo aqui, bem bacana, para você poder caminhar ao longo da praia. É uma cidade interessante, bem animada, é uma cidade que tem muitos restaurantes, bares, até baladinhas, viu? E muitos hotéis bons. Sigiriya é uma região incrível, que tem essa pedra, que é uma pedra sagrada, que você pode subir até o topo e ver o que está em torno, é maravilhoso. Vocês vão ter outras fotos depois, quando a gente falar um pouquinho mais dessa região. Polonnaruwa também tem uns templos muito lindos. Então, isso aqui são as cidades que eu só estou mostrando uma foto e depois eu vou esmiuçar mais cada região, né? Dambulla realmente é um dos meus lugares prediletos, porque tem uns templos budistas que são fantásticos. Simplesmente olha só esse templo aqui, o que é isso? Coisas que vocês não vão ver em lugar nenhum do mundo. São construções únicas. E isso realmente é um ponto que o Sri Lanka tem, que é incrível, que são esses templos budistas, que são muito diferentes do que você tem em outros lugares. Kandy é uma região muito verde, lotada de flores, e o Sri Lanka é um grande produtor de orquídeas. O Sri Lanka produz muita orquídea, assim como a Malásia também, né? Mas o Sri Lanka também tem muita flor, flores exóticas de colorações incríveis, e é muito lindo. E aqui no Guaraelia, é uma das regiões de chá. Olha só isso, olha que linda essas plantações de chá. E tem muito hotelzinho boutique pequeno, hotelzinhos relais, chateau, que são sensacionais para você oferecer para o cliente uma experiência incrível. Eu diria até para uma lua de mel. É muito lindo. O Sri Lanka é um destino realmente mágico. E quando a pessoa vai para o Sri Lanka e descobre as belezas do Sri Lanka, entende porque tem muita gente que volta. Não faz só uma única viagem, porque é muita coisa para se conhecer. Yala é um parque, como eu falei, tem muita vida selvagem no Sri Lanka, e Yala é um dos parques onde você vai poder verificar toda a diversidade que tem de animais selvagens no Sri Lanka. E Bentota, a gente está na praia, vejam só que delícia, muitos resorts com spas, uma delícia você poder terminar a viagem na praia, usufruir um pouco do Oceano Índico, de sua água quentinha, fazer um pequeno passeio de barco, ver baleias, ver golfinhos. No Sri Lanka tem várias operações que são que nem o nosso projeto Tamar, de tartarugas marinhas. Eles têm muitos projetos e você pode visitar e ver a desova e ver como as tartaruguinhas voltam para o mar. Eles preservam muito a natureza, é um destino que realmente encanta muito por esse lado. Aqui é outro roteiro, um roteiro um pouquinho mais curto, que passa também assim, por essas principais regiões que eu acabo de mostrar, não termina na praia e você começa em Pinawala e depois volta direto para Colombo. Então, o que é Pinawala? Pinawala é também um paraíso para animais selvagens e tem um grande número de elefantes. Para quem gosta, eu sou uma apaixonada por elefantes, eu acho que é um dos animais mais incríveis que existem no mundo, pela antiguidade, pela inteligência. Eles são os únicos animais que vivem em família,
é uma coisa incrível. Eles vivem, nascem, crescem e morrem na família. Então, é uma coisa fantástica você ver isso. As manadas, né, são as famílias dos elefantes. Então, muito bonito você poder observar eles na natureza. E Dambulla, como eu já mostrei antes, né, os templos fenomenais. Seguiria, aqui vocês estão vendo uma foto de cima daquela pedra. Olhem só a vista, o que você tem aqui em cima, né? Você vai ter que subir uma escadaria. Isso eu recomendo para pessoas que estão bem de saúde, né? Porque às vezes tem alguns templos que você vai ter que caminhar bastante para chegar no topo. Aqui de novo, Polonnaruwa. Olhem só que maravilha, que construção é essa, e pensar a época que isso foi construído, a perfeição da construção em termos de arquitetura é fantástico. Kandy, de novo, né? Bem bonito, uma cidade bem verde, com um lago, e aquilo que eu falei, muitas flores, né? E Colombo, aqui de novo, a capital. A capital também tem vários templos e pontos muito interessantes para serem visitados. Agora nós vamos explorar um pouquinho todos esses destinos e as experiências que eles oferecem. Vocês estão vendo aqui esses pescadores? Isso é a forma com que os pescadores pescam lá no Sri Lanka, bem diferente. É bem bonito ver eles pescando assim, em cima desses paus, né? Então, nós vamos agora ver um pouco os highlights, né? Desses destinos, um pouquinho, e ver o que nós podemos fazer nesses lugares. Então, o maior triângulo cultural, assim como a gente tem o Triângulo Dourado na Índia, nós temos aqui o triângulo que inclui o Anuradhapura, que é um site da Unesco, também o Polonnaruwa, que a gente viu, né? E seguiria, que é aquela pedra. Então, esses três juntos formam um triângulo cultural imperdível que vocês devem oferecer para o cliente de vocês. De novo, repito que vocês vão ter acesso a essa apresentação. Nós estamos, nesse momento, fazendo as traduções para o português, então depois eu vou compartilhar com a Mondiale tudo em português. E isso realmente são pontos maravilhosos para serem visitados. Nós temos também outros pontos, né, que a gente falou, que é Dambulla, Mihintale, Miniria National Park, Yapauva e Alcana. Claro que é difícil você lembrar de tudo isso, então vocês tendo acesso a essa apresentação vão poder consultar quando quiserem. Mas aquilo que eu falei, o Sri Lanka é riquíssimo em monumentos e pontos para serem visitados, por isso que a gente diz que é realmente um pequeno mundo em si só. E aqui nós temos outros templos e algumas construções, alguns monastérios budistas muito antigos, né? E também algumas estátuas que são únicas, que nem essa do Buda deitado. Olhem só que coisa mais linda, gigante, né? E é muito, muito lindo você poder visitar e conhecer essas maravilhas que foram construídas há séculos atrás, né? Imaginem só que tem esse templo que foi construído 3 séculos antes de Cristo. Nossa, mãe, isso é incrível. E o mais maravilhoso do Sri Lanka é que tudo é muito bem mantido. Então, assim, você vai visitar e vai ver as coisas, os templos, tudo muito bem mantido. Algumas experiências que a gente oferece na região. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando vocês fizerem os roteiros, vocês sempre buscarem oferecer alguma experiência no local, seja ela uma experiência
de bicicleta que a gente tem, que a gente oferece, né? Ou um passeio de balão, ou então uma caminhada que se termina com andando assim num carro de boi, alguma coisa bem local para você ver os pequenos vilarejos. Então, assim, a companhia que a Mondiale trabalha tem tudo isso. Então, assim, muita gente nem imagina tudo que se pode fazer no Sri Lanka, né? Então, é sempre bom você complementar oferecendo para o cliente, né, alguma experiência local, que eu acho que isso só enriquece. Agora, alguns hotéis que a gente recomenda, vocês vão ter acesso a isso. O Sri Lanka é lotado de propriedades 5 estrelas, que não são muito conhecidas aqui no Brasil, apesar de lá ter também propriedades Relais Chateau, Anantara. Vocês têm também outros resorts que são lindos e que vocês podem explorar quando vocês receberem essa apresentação e entrarem nos sites para conhecer um pouquinho. Os Cinnamon Lodges são sempre maravilhosos, a Lia também, apesar de ser 4 estrelas, você tem assim uma decoração muito linda, bem exótica local, é muito bacana. Olhem só que lindo esse. Nós temos várias opções, né, que a gente oferece, e também 4 estrelas, 3 estrelas. Às vezes a pessoa fica com um pouquinho de medo de oferecer um 3 estrelas, mas no Sri Lanka é possível, porque tem uns que são menorzinhos, eles são mais boutique, charmosos. Então, dá para oferecer. Aqui alguns hotéis boutique, alguns hotéis ecológicos, né? Cada um tem seu charme. Agora vamos olhar um pouco as regiões. Kandy, como eu falei, né? Paraíso de flores, muita coisa, muito verde, e você também tem um pequeno trem, que você pode fazer um passeio de trem na região, muito legal. Então, aqui você tem os principais pontos de Kandy, né? Ao redor de Kandy também. Então, aqui você tem, né? A cidade de Kandy inteira é um patrimônio da Unesco, então vocês podem imaginar a beleza da cidade, né? Nós temos várias coisas que acontecem também em Kandy, como tem shows culturais, que é bacana ver. Você tem também um jardim botânico maravilhoso. E você tem um dos templos mais famosos do Sri Lanka, que é o templo do dente sagrado de Buda. Eles dizem que é um dente de Buda, então é reverenciado, e muitos budistas vão para o Sri Lanka só para visitar esse templo. Nós também temos o orfanato de elefantes em Kandy, bem bacana, né? Então você tem a possibilidade de visitar o orfanato, ver como é que se dá comida para os elefantes, como é que lavam os elefantes. E aqui nós temos outros santuários e templos também, cada um mais lindo que o outro. E uma coisa interessante do Sri Lanka é que você tem várias religiões e várias arquiteturas diferentes, tradicionais. Então, é bem bacana, bem bonito, e vale muito a pena você poder conhecer essa diversidade. Aqui nós temos também uma plantação que não fica muito longe, né? Que é Jiragama Tea Plantation, que começou em 1903, então vocês podem oferecer para o cliente, para ele ver como é que é processado o chá. E você tem vários lugares também, como eu falei, da vida animal. Olhem só aqui, lembra um pouquinho o nosso Bambi, né? Você tem o Esala Perahara, que é um lugar
que não está muito longe, né, do Templo Sagrado do Dente, e você pode passear lá e ver vários elefantes. É muito linda essa região. E agora a gente tem as atividades chaves de Kandy, né, que são visitar a fundação, aquilo que eu já falei, né, vocês precisam oferecer sempre uma experiência, fazer uma caminhada por Kandy, a cidade, como ela é um patrimônio inteiro, um patrimônio da Unesco. Vocês imaginam como é bonito, né? Você poder caminhar pelas ruas, tem uns cafés, ver todas as igrejas e mesquitas e templos, porque tem uma grande diversidade religiosa na ilha. E também, claro, ir para uma das fazendas, não muito longe. Sempre é interessante visitar fazendas para se ver o que a pessoa come, as plantações. Então, aqui você tem que vai desde pimenta, a papaya, a coco, manga, e você vê também como é que eles preparam a comida, né, local. São sempre experiências enriquecedoras. Aqui alguns hotéis recomendados em Kandy. Não são nomes que vocês conhecem muito, porque lá no Sri Lanka tem muitas marcas, muitas, né, redes, que são redes mais asiáticas, né? Algumas redes diferentes, redes indianas, mas todas elas, cada uma tem o seu charme e oferece, olhem só que lindo esse quarto, e oferecem uma experiência diferenciada. Vocês têm vários tipos, que vai desde o 5 estrelas a um hotelzinho boutique. Olhem só esse que lindo, né? Muito bonito, cada um numa localização. E agora nós vamos para Nuwara Eliya. Então, tem um trenzinho que eu falei, né? Você pode ir de Kandy para Nuwara. Tem uma época, vocês estão vendo aí em cima morangos, tem uma época que é possível visitar as fazendas de morango, colher e comer morango direto. Então, uma experiência bem bacana, também a experiência do chá. E essa região também tem golfe, tá? A gente tem golfe. Então, aqui você tem os highlights, né? Então, como eu falei, você também fazer um passeio de trem bem diferente. Então, aqui todas as localizações que a gente recomenda. Essa região é uma região que os ingleses adoravam quando eles estavam na ilha. Então, a gente tem um lago que é Lake Gregory. Em torno você tem várias fazendas e você pode fazer uns passeios de barco, andar a cavalo em volta, ou de bicicleta, muitas experiências assim de aventura, né? Aliás, o Sri Lanka se presta muito para aventuras. E você tem, claro, os jardins botânicos. A ilha é uma ilha muito verde, muito linda, com muitas árvores. Em vários lugares tem jardins botânicos que valem a pena visitar para conhecer, né, a diversidade da flora, mas também a diversidade da fauna, né? A gente tem aqui o Horton Plains National Park, onde você também vai ver mais de 24 espécies de animais, mais de 87 espécies de pássaros, para quem gosta. E aqui está dizendo que tem 14 espécies de pássaros que são endêmicos. O que isso quer dizer? Endêmicos quer dizer que só tem no Sri Lanka. Então, para quem gosta disso, muito bacana. E nós temos também os templos, é claro, diferentes. Uma fábrica de chá. Quando eu fui para o Sri Lanka, eu fui visitar uma fábrica de chá. É muito interessante você ver desde a colheita até como secam as folhas e depois como as folhas são cortadinhas e colocadas nas caixinhas, né, para você poder tomar, e exportadas, né? O Ceilão ainda é um dos grandes exportadores de chá do mundo. Então, nós temos uma experiência muito linda e vale muito a pena oferecer. Tem fazendas de chás lindas, que inclusive tem
quartos para você dormir, você acordar de manhã e fazer provas de chá, maravilhoso, né? E aqui está o trem que eu falei, né, que você pode ir de Kandy para Nuwara-Eliya, né, ou ao contrário. Muito interessante esse passeio, bem bacana, porque você vai fazer de dia, durante umas 4h30, mais ou menos, pega-se uma tarde, né, ou uma manhã, e você vai passar por um monte de fazendas, vai poder observar, ver a paisagem linda dessa região. A gente tem também o Sri Pada, que é um dos lugares mais altos do Sri Lanka, que tem 2.243 metros de altura, e é um local de peregrinação, né? Então tem muita gente que vai para lá, porque eles dizem que é aqui que Adão, olhem só o que eles acreditam, que Adão veio, né, e caminhou na Terra, foi exatamente nesse local, e foi aqui que o Buda, quando ele veio visitar o Sri Lanka, veio. Então é um lugar muito venerado, e você tem as peregrinações que começam em dezembro e vão até maio. Alguns hotéis recomendados na região, aqui você tem aquilo que eu falei, né? Umas fazendas de chá que tem quartos, então aqui esse pequeno hotel tem 47 apartamentos. Você tem o Tea Trails, que é um dos primeiros resorts icônico, né? E eles é bem gracinha, e é um small luxury. E você tem outros também luxuosos, charmosos, simpáticos para você conhecer. E agora chegamos em Colombo, que é a capital. Quando eu estive em Colombo, eu fiquei num hotel que se chama The Galle Face Hotel. Ele é um hotel colonial inglês antigo. Quando eu fui, ele tinha uns ventiladores enormes assim no teto, fica de frente para a praia. Um hotel que ele foi renovado, né? Para quem gosta assim de hotéis clássicos, meio estilo Copacabana Palace, né? O Galle Face Hotel é uma boa pedida, mas tem muitos hotéis modernos em Colombo. E óbvio que é preciso fazer um city tour, né? Fazer a visita da cidade, visitar o Museu de Colombo, visitar parques e jardins, né? Aqui tem o nome Galle Face Green, né? Galle Face é o nome do hotel que eu fiquei. Então, nós temos muitas coisas para se fazer, né? A gente tem os parques, aquilo que eu falei, tem aquele calçadão que você pode caminhar, ou fazer um piquenique, ou andar de bicicleta. Olhem só esse templo, que lindo que vocês estão vendo aí, né? Bem bonito. Tem várias coisas, aqui está o calçadão, né, que você pode caminhar, aqui embaixo a foto. Vocês estão vendo, esse aqui é o Kelaniya Templo, que é um templo budista, ele fica pertinho de Colombo, apenas 10 quilômetros de Colombo. Então, a sua história vai ter mais de 2.500 anos. Então, vocês podem ver com o tempo, né, como isso tudo foi preservado, como essa ilha conseguiu preservar, né, toda a sua beleza nos templos. E aqui também algumas experiências que a gente fala, né, para fazer em Colombo. Nós temos vários passeios, pode fazer passeio de bicicleta, obviamente que a gente vai provar a comida local, que é deliciosa, se come muitos frutos do mar, muita coisa diferente, né? Com curry. Óbvio que a gente sempre acha que vai parecer um pouco com a culinária indiana, mas eles têm os toques de culinária locais que é bem diferente. Quando eu fui, eu comi muito siri, crabe, lagosta, a um preço assim baratíssimo. Foi maravilhoso o tempo que eu passei lá, muito gostoso. Eu fui quando eu era mais jovem, fui com uns amigos,
Foi maravilhosa a viagem, a gente aproveitou muito, e óbvio que todos os lugares no Sri Lanka você tem nos hotéis, alguns hotéis oferecem spa, oferecem aulas de yoga, é uma maravilha você poder fazer isso. E aqui a gente fala desse walking tour, que é um walking tour bem especial, que foi criado por um arquiteto, né? Então você vai poder ver a visão desse inglês que criou esse tour. Ele dura mais ou menos 3 a 4 horas. Maravilha você poder caminhar por essa cidade e também experimentar um pouquinho de comida de rua, bebidas locais. E agora, alguns hotéis, óbvio que nós temos grandes cadeias, né? Em Colombo, o Cinnamon Lakeside é um dos hotéis importantes lá, né? Mas a gente também tem o Taj, né? Nós temos também o Shangri-La, o Hilton, o Movenpick, o Ramadan. Então, assim, nós temos marcas internacionais, né? Que estão presentes na capital. Então, é possível também escolher bons hotéis. Eu diria que, quando você fizer um roteiro, eu escolheria um bom hotel em Colombo, para a pessoa, quando chegar, poder descansar, poder visitar um pouco a cidade, antes de partir para o tour de carro e ficar em propriedades menorzinhas, mais boutiques ao longo da estrada, né? Eu acho que isso é, digamos, o ponto alto de um bom roteiro no Sri Lanka. Nós temos também outros hotéis boutiques, é claro, o Sri Lanka tem hotéis de tudo que é tipo. E agora nós vamos ver um pouquinho a Costa Sul. Aquilo que eu falei, o Sri Lanka tem uma grande diversidade. Eu disse, né, que a Costa Sul é boa para se visitar de novembro a março, né? Para as pessoas poderem ver baleias, ver os golfinhos, aproveitar um pouco da natureza. Então, aqui está o que a gente tem. Eu falei também das Turtle Hatchery. Turtle Hatchery são os lugares aonde as tartarugas vêm colocar seus ovos, né? E nós temos isso no sul. Na Costa Sul, a gente tem mais de 18 locais onde as tartarugas, então, muito lindo ver depois, né, quando a tartaruga volta, né, tem um programa, são programas voluntários, né, tem muitos biólogos marinhos que estão trabalhando lá. Você tem também no sul a pequena cidade de Gale, que é uma cidade que foi construída por portugueses, então depois vieram os holandeses, então você tem um pouco esse look meio colonial na cidade, né, que é bem charmoso, com várias edificações, uma fortaleza, igrejas católicas lá, né, pelo fato de ter sido colônia portuguesa. Então, e você também tem aquilo que eu falei da biodiversidade do Sri Lanka. Você tem essas florestas lindas, que são florestas tropicais, onde você vai ver muitas espécies endêmicas, né? E borboletas, digamos, um passeio, tem que se fazer um trekking, né? Um passeio a pé pela floresta. Você tem também aqui no sul, dependendo da época, né, você vai poder ver os golfinhos, poder ver baleias também, né? Isso acontece de novembro a abril, né? Como eu falei, o melhor momento para se visitar o sul é de novembro a março, abril, né? Onde você vai ter a possibilidade de ver tudo isso. E também é aqui que está localizado o Yala National Park, né, que é um dos parques mais importantes do Sri Lanka. Então, muito bacana isso. E você também fazer um passeio pelo rio, olhem só, e ver um pouco as pequenas cidadezinhas, tomar uma água de coco. É um cruzeirinho diferente que você vai fazer, né?
e você vai poder também ver todas as técnicas de pesca, muito bacana. E aqui, algumas atividades que eu diria importantes para se fazer no Sul, provar o curry, kikili, né? Que é realmente uma forma diferente que eles preparam, fazer, de repente, uma aula de yoga, né? E fazer uma caminhada em Gali, que vai ser uma caminhada que você vai ver as diferentes construções conforme elas foram feitas pelo tempo, né? Quando ainda era colônia portuguesa, depois passou para ser holandesa, finalmente vieram os ingleses, então é muito interessante você ver tudo isso. E aqui o povo ele é fluente nos 3 idiomas que se falam no Sri Lanka, né? Que é o Sinhala, o Tamil e o inglês. Você fazer também passeios de barco, né? Pelo rio. Outra coisa que é uma região que se presta muito, é uma região para você fazer ou uma cerimônia de lua de mel, ou uma pequena cerimônia de casamento, seguindo o tradicional blessing, né? Digamos, o tradicional cerimônia budista, né? Na região, então é bem bacana, uma coisa bem diferente. E aqui alguns hotéis que a gente recomenda. Nós temos o Shangri-La Hambantota, que fica num local que tem golfe, então é um hotel bem bonito. E nós temos o Anantara, que vocês já ouviram falar, que é o Anantara Peace Heaven Tangali, super bonito também. Tem o Taj Betota Resort and Spa, também, na região. Então, você tem muita coisa que você pode oferecer, de tudo que é tipo. Você tem muitos hotéis 5 estrelas, muitos resorts de praia, cada um oferece uma experiência diferente, mas também tem os hotéis boutique, que a gente recomenda. Conforme eu falei, vocês vão ter acesso a essa apresentação e podem depois... Olhem só, quanta opção. Agora, vamos para a costa leste, né? Conforme eu falei, a costa leste é boa para ser visitada de abril a setembro. Então, a costa leste são esses 3 regiões diferentes: Tricomalee, Arugambe e Passecuda. Então, você tem templos incríveis. Em Tricomalee, você tem esses templos únicos, todos coloridos. É uma coisa fenomenal você poder entrar e ver esses templos, né? É também um local para jovens que gostam de fazer surf. A costa leste tem muita onda boa, né? Então é bem bacana. Arungambe, né? Tá entre os destinos top de surf, de abril a outubro. Então, muito bacana. E aqui alguns hotéis que a gente recomenda, né? Alguns 5 estrelas, alguns super bonitos, vocês estão vendo, né? Pela foto. A gente tem desde elegantes a alguns mais charmosinhos, mais boutique, tudo que é tipo. E, bem, por que a Mondiale trabalha com a gente? É que nós fazemos uma experiência 360 graus para o seu cliente. O que isso quer dizer? É que a gente sempre tem como uns concierges locais que estão lá para oferecer tudo que o cliente deseja, e ele pode ser contatado. E quando a gente oferece um tour, a gente oferece sempre tudo o que o local tem a oferecer de experiências, e isso é muito importante, né? A gente também tem nossos próprios veículos, a gente também faz uma grande ação social no local, então a empresa ela é muito respeitada. Nós somos ISO 9001-2015. O que isso quer dizer? É que a gente mantém o mesmo padrão em tudo que é nossa operação. Isso é muito importante vocês saberem, e a Mondiale trabalha com a gente. Aqui um pouquinho da nossa frota, para você ter uma
noção, né, do que a gente usa como veículos, né? Eles são sempre novos, veículos de qualidade, sempre bons, né? E é isso. Então, agradeço muito a Mondiale, espero que vocês tenham gostado da apresentação. A Mondiale é uma grande parceira e vocês comprando com a Mondiale, vocês estão em excelentes mãos. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até breve. Eu vou fazer outras apresentações para a Mondiale. Se vocês tiverem perguntas, por favor, estou aqui à disposição.